começarem a fazer isso de maneira recorrente, vocês vão perceber que aquela famosa frase que a gente utiliza, eu tô apagando um incêndio atrás do outro, nossa, eu vivo trabalhando no piloto automático, eu não tenho tempo para nada, mal consigo almoçar, vocês vão começar a perceber que vai sobrar um tempo e que cada vez menos vocês vão trabalhar com foco no administrativo, porque vocês estruturaram a gestão de vocês na largada do mês e vocês vão direcionar cada vez mais tempo para aquilo que realmente é o core de um líder de equipe, né? É fazer a gestão das pessoas. Consequentemente, os resultados virão. E aí, tudo nice com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Descomplicando a Gestão. Aqui, eu sempre vou trazer assuntos que vão ajudar você que é líder a engajar equipes em 4 semanas, para bater meta todo mês. Mesmo que você seja iniciante na gestão. Talvez você me conheça, talvez não, eu sou a Nice, e o tema do nosso episódio de hoje é o seguinte: como fazer um liderado com baixa performance bater meta todo mês? E para te mostrar que isso é possível sim, eu vou compartilhar mais uma mentoria que eu conduzi com um grupo de líderes. E nessa mentoria, eu dei detalhes de como você consegue reverter um cenário como esse. Então, presta atenção em cada detalhe desse conteúdo de hoje e eu tenho certeza que várias dicas que eu dei para aqueles líderes, você também vai poder aplicar imediatamente com a sua equipe. Bora lá! Depois que vocês entenderam toda a parte teórica, a gente já fez algumas etapas, né, dos passos que vocês estão aprendendo com o método de forma prática. Agora, a gente passa para uma etapa de calibração mesmo do entendimento dessa ferramenta, de como vocês devem atuar de forma padronizada, sem, obviamente, gerar retrabalhos para vocês, mas criando uma recorrência, um padrão de trabalho único, que faça com que os nossos especialistas que migrarem da equipe A para a equipe B, eles não se choquem, eles entendam que existe sim um formato padrão, que quando eles passarem para a liderança de equipe, se assim quiserem, fizerem um processo e assumir uma gestão, eles vão utilizar estes controles, tanto aqueles controles que vocês fazem a gestão, e eu tenho certeza que cada um de vocês tem os seus também, porque o PCO, ele compila todas as informações que a gente precisa, mas não necessariamente os filtros que a gente vai aplicar, dependendo da análise, daquilo que eu quero mostrar no meu feedback, vocês vão conseguir ter. Por isso a possibilidade de exportar. E a partir dessa exportação, com todas as informações lá já prontas, vocês conseguirem gerar os insumos necessários no formato que vocês entendem que é o ideal para fazer o feedback estruturado com cada especialista da equipe de vocês. O que eu pedi, né, para os coordenadores no nosso último encontro, e eu quero muito estimular isso, que eles ajudem vocês, como supervisores, nos encontros que vocês têm internamente, que vocês possam definir qual vai ser o modelo padrão que nós vamos utilizar como realmente formato de trabalho para ajudar vocês nesse complemento do PCO durante os feedbacks estruturados. E aí eu queria saber se vocês trocaram essa ideia, se vocês entendem que para vocês também faz sentido ter um modelo único e, gente, sem apegos, porque eu sei que às vezes a gente tem um modelo nosso, que a gente fala assim, mas eu já tô acostumado, nossa, mas por que eu tenho que trocar e não sei o quê? Não, a gente tá pensando aqui no nosso especialista. Não pensem em vocês nesse momento, pensem em facilitar a vida deles, assim como eu não estou pensando em mim, eu tô pensando em facilitar a vida de vocês. Então é um transbordo que a gente vai fazer. Vocês chegaram a trocar essa ideia? Chegaram num consenso? Comentem um pouquinho sobre isso, por favor. Nice, essa semana a gente já começou aqui no time, eu já participei de alguns feedbacks, né, com o supervisor e o especialista, e alguns já estão utilizando o formato, tá? Outros eu pedi para aprimorar, porque é isso que você mencionou, né? Já tem um formatinho, poxa, eu já me acostumei, então a gente está rodando aqui para que de fato todos estejam com o mesmo material. Tá Perfeito, bom? Ótimo. E aí eu posso entender que a gente está falando da coordenação como um todo, né? Vocês estão padronizando como um todo. Exatamente. Sim, show. Sim. Então a gente está aperfeiçoando aquilo que a gente já tem, mas estamos sim aplicando. Até eu participei há pouco tempo com ele de um feedback de uma especialista dele,
E ele está utilizando exatamente aquilo que você falou, o melhor indicador. A gente foi definir as metas, porque eu faço definição de metas com os meninos mensalmente, né? E a gente foi definir as metas e a gente estava discutindo exatamente isso. Vamos seguir essa metodologia da NICE, vamos pegar o nosso melhor e vamos, a partir daí, a gente definir as metas. Então, as metas que a gente definiu para o nosso KPI já foi baseado também na sua metodologia. É como a construção de uma casa. A gente sabe que não adianta eu querer subir a estrutura sem ter o fundamento. O que eu trago para vocês com a metodologia de gestão? O fundamento, a construção, a cor, como é que vai ser, se vai ser uma casa pequena ou não. Gente, cada um vai construir do seu jeito, né? Os gostos são diferentes, o formato é diferente e eu não tô aqui para engessar. Eu só tô aqui para dizer, gente, a partir deste fundamento, o céu é o limite. Façam o que vocês realmente acharem que tem que ser, que vai dar mais certo dentro da equipe de vocês. Agora, então, fazendo um alinhamento aqui do PCO, né? Eu acho que eu já venho reforçando isso bastante nos nossos encontros, mas eu quero deixar bem calibrado para vocês o entendimento. Todo o painel, ele foi construído numa visão de funil. E por que isso é importante? Para vocês terem a visibilidade dos grandes números. Normalmente, como supervisores, a gente tem a visibilidade do que está acontecendo na nossa equipe. Mas, por que isso é importante, vocês terem essa visão de funil? Então, eu olho lá, desde o resultado consolidado, e aí eu venho descendo para a visão de supervisão e depois eu venho descendo para a visão de liderado, né, de especialista. Quando eu estiver num feedback, vou pegar aqui a Aninha como exemplo, eu vou chamar a Ana para um feedback e aí eu estou com a minha tela do PCO, do painel aberta. E eu vou dizer para a Ana o seguinte, Ana, vamos entender como é que está o resultado da nossa operação. Olha, o resultado da nossa operação, a média de qualidade, vou pegar a qualidade como exemplo, que é comum para todo mundo. Não, vou pegar absenteísmo, faltas, que também é comum para todo mundo. Então, eu vou lá e estou no painel olhando sobre faltas. Eu vou falar, Ana, a falta da nossa operação, o absenteísmo, ele está girando em torno de 10%. Vamos olhar agora como é que está o resultado de absenteísmo da nossa equipe, do nosso time. Então, comparando com o resultado da operação, olha só, o nosso time está com 8%. O que isso significa, né? Então, parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito quando a gente está falando de resultado sempre. Então, eu vou falar, Ana, isso significa que a nossa equipe é uma equipe que está contribuindo para que esse patamar de 10% não esteja ainda mais alto. Nós estamos contribuindo, e para esse indicador, quanto menor, melhor, nós estamos contribuindo para que esse número caia. Porque se na média está em 10%, significa que tem equipes que estão com percentual muito maior e outras com percentual menor. E nós estamos nesse indicador contribuindo positivamente enquanto time. Isso é incrível. Então, deem essa ênfase. Até aqui, eu estou num feedback coletivo, para que todos tenham o claro entendimento de como eu vou nortear o meu time. Feito isso, eu finalizo ali uma reunião rápida dizendo, olha, daqui para frente eu vou chamar individualmente para que vocês entendam se você está contribuindo também ou se você está puxando esse resultado, tá? E aí, nos feedbacks pontuais eu vou mostrar. Quando eu retomar os feedbacks pontuais, eu vou falar, lembra que na nossa reunião de equipe, já popei ali, ó, a explicação do que é macro. Lembra que na nossa reunião de equipe, eu te mostrei até aqui, o resultado da operação tá assim, nossa equipe tá assado. Agora falando de você especificamente, Luiz, e aí eu vou lá e mostro o resultado dele. Então, eu sempre vou comparar o resultado dele com o todo da nossa operação, do nosso time, para ele entender que o resultado dele importa, e importa muito, para o bem ou para o mal. E aí eu abro o meu feedback dependendo do cenário que ele individualmente está. E entendam mal no sentido de impacto no indicador, tá? Então, quando eu continuo aqui o meu feedback com o Luiz, e aí eu vou falar para ele assim, supondo que o Luiz esteja contribuindo positivamente. Luiz, olha só que bacana essa linha do tempo e o quanto você está fazendo a diferença aqui. A operação está com 10, nosso time está com uma média de 8 e você com uma média de 3%. Sabe o que isso significa? Que você hoje está sendo uma peça
crucial para o meu resultado, que já não está tão ruim, de 5%, esteja ainda melhor. Então, cara, sou muito grato, continua com essa assertividade, presenteísmo, né, no caso desse especialista, e aí reforcem para ele por que ele está com 3%. Porque às vezes na linha do tempo, ao longo do mês, ele não vai lembrar. Às vezes é um acúmulo de atrasos, é estouro de pausa que está gerando ali, não necessariamente faltas, mas ele precisa ter o entendimento de que atrasos também contabilizam, de que estouros de pausas não justificados, né, entram como injustificados, também contabilizam, e o quanto isso pode refletir positivo ou negativamente para a carreira profissional dele. Por exemplo, eu imagino que para prestar um processo seletivo interno, esta deve ser uma métrica que é primária para a empresa, porque afinal de contas, a gente está falando de pessoas, é uma empresa formada por pessoas e que se ela não vier, toda a cadeia, né, do negócio é comprometido. Então, deixem claro, olha, você está com 3%, sensacional, porque a tolerância, absenteísmo, eu nunca trabalhei com meta de absenteísmo, eu trabalho sempre com tolerância, né? A meta é 0, só que a gente lidera a gente, eventualidades podem acontecer. Então, existe uma tolerância, uma margem que as empresas estabelecem que permite que eventualidades aconteçam. E aí, quando foge dessa tolerância, já é um termômetro, um indício de que tem algo errado ali que precisa ser investigado pelo líder. Então, nesse caso, eu preciso entender qual é o parâmetro para ele prestar um processo seletivo e entender também, durante os feedbacks, se ele quer, né, seguir uma carreira profissional dentro da empresa. Porque se ele não quiser, esse não é um fator que vai estimulá-lo a querer vir trabalhar. Porém, você precisa, a partir dos feedbacks estruturados, entender o que motiva essa pessoa. O que é a motivação, né? Que eu falei nos outros encontros. São os motivos que essa pessoa tem para querer agir. Isso é a motivação. É a junção dos motivos com a ação. Então, o que faz essa pessoa querer regar a plantinha dela, que é a motivação? Muitas vezes é ter o dinheiro para pagar a faculdade. Então, nesse feedback, não adianta eu falar de carreira. Eu preciso mostrar que se ele atrasar, que se ele faltar, ele vai ter X% de desconto na folha de pagamento dele e que isso vai ser uma consequência que vai fazer com que ele tenha o mês mais suado, porque ele vai ter mais dificuldade para pagar a faculdade dele. Então, percebam que quando a gente fala de agrupamento, e aí trazendo de novo o método de gestão, é exatamente para que vocês tenham esse entendimento. Então, eu agrupei o que faz sentido dentro do meu time. Eu falar de carreira, e existem empresas, eu já trabalhei numa empresa que obrigatoriamente eu tinha que ter um coaching de carreira com essa pessoa. Então eu tinha que falar das oportunidades internas, do quanto ele poderia conhecer uma outra área, etc, etc. Só que eu sabia como líder que aquilo não brilhava os olhos, mas eu tinha que seguir um protocolo. Tá tudo bem? Dependendo da regra do jogo, da empresa, a gente tem que jogar a regra, mas não significa que eu tenho que me aprofundar. Então, olha, eu posso conduzir o meu feedback dizendo: Luiz, você sabe que essa é uma empresa que realmente oferece planos de carreira. Nós temos todas essas vagas aqui disponíveis, mas eu também sei que nenhuma delas brilha os seus olhos, porque o que você quer é seguir a tua formação, é terminar a tua faculdade, seguir lá a veterinária, e aqui dentro a gente não vai te dar essa possibilidade. Então, para você conseguir pagar a sua faculdade, aí eu entro naquilo que realmente vai fazer sentido para ele ou para ela durante os feedbacks, mas eu não deixo de cumprir o protocolo. Só que aí eu não vou ficar me estendendo, eu tenho que ter um coaching de carreira. Lembra que eu falei do saldo? Vocês têm um saldo de horas em média por cada liderado de vocês e que vocês precisam usar esse saldo de maneira muito inteligente. Então, como eu faço, né? Vocês precisam ter o agrupamento, saber qual feedback. Não é porque a empresa determina que vocês precisam ter feedbacks de carreira que vocês vão gastar todo esse saldo falando daquilo que, não vai ser atrativo para o teu liderado. E aí ele não vai enxergar valor agregado durante os feedbacks. Então, o funil, tudo que vocês forem fazer, façam usando essa lógica de funil. Então, eu venho lá dos grandes números e vou descendo. Quando você for falar, vocês têm lá, vamos supor, vocês têm TMA, vocês têm absenteísmo, vocês têm qualidade, vocês têm uma porrada de frentes para garantir a gestão.
eu não preciso falar de todas essas frentes para todos eles. Eles precisam ter o conhecimento. O que é um TMA, o quanto eu não estar em linha com esse tempo médio no atendimento vai impactar no negócio. Então eu vou falar, tudo que for genérico é conscientização. E aí vocês veem na visão de funil. Então agora eu vou fazer uma análise do meu time de TMA. Então eu vou lá pegar todos os meus especialistas, eu vou olhar, sempre ranqueando, e aí você tá fazendo a sua análise, você não tá expondo esse ranking para ninguém. No PCO já deve vir sempre do maior para o menor, do melhor para o pior resultado, e aí vocês vão entender quais estão desviando no TMA, agrupa. Agora eu vou olhar absenteísmo, faz a mesma análise, agrupa. Pode ser que depois vocês correlacionem e entendam que vocês têm especialistas que, entrou no agrupamento de TMA, entrou no agrupamento de ABS e entrou no agrupamento de qualidade. Ele é um mega de um ofensor ali nesses KPIs. O que a gente vai fazer? Tratar com um agrupamento diferente, porque daí vai exigir de vocês durante o feedback um tempo maior daquele saldo. Então, quando é algo pontual, de um KPI apenas, vocês fazem o feedback focado, específico, dizendo onde ele está errando, o que ele precisa corrigir da rota e o que ele tem que fazer para não errar mais, e vai só acompanhando semanalmente, não precisa dar o feedback completo de novo, mas persigam este agrupamento o mês inteiro. Não fiquem toda semana fazendo os filtros. Largou o mês, fiz o filtro, entendi quem é o grupo, eu acompanho esse grupo o mês inteiro e vou fazendo todo o meu trabalho de gestão nos demais para que eu não tenha novas pessoas entrando nos desvios que eu já fiz o filtro lá no começo do mês. Então, Nice, mas e se eu tiver passado 2 semanas de um novo mês e eu tenho lá, mais 3 que eu não tinha colocado no plano de ação no início do mês? Feedback pontual. Porque lá no fechamento do mês, você vai fazer um novo filtro. E aí essa pessoa, mesmo com os feedbacks pontuais, não evoluiu, ele vai entrar no agrupamento do mês seguinte. E aí você vai entender nesse novo corte quem são as pessoas que durante as 4 semanas do mês não apresentou evolução. Ela vai entrar com o olhar de reincidência. Então vocês vão olhar de forma reincidente e aí vocês já terão os 4 feedbacks formalizados, registrados naquele formato que a gente falou, sempre equalizando descritivo com o quantitativo, para vocês terem os dados fundamentando o que vocês estão registrando ali. E aí, eu já tenho 4 feedbacks de um grupo. Vamos supor que você fez análise e você viu que tem 8 especialistas teus que entraram lá no plano de ação e que vocês fizeram acompanhamento durante todo o mês. Então, foram 4 feedbacks oficiais, fora os acompanhamentos do dia a dia. Desses 8, 4 deles não evoluíram ou não tiveram a entrega dos compromissos que foram firmados a cada semana. Então, eles vão entrar novamente no filtro que vocês vão fazer, com um olhar de reincidência. E aí, vocês terão 8 feedbacks ao longo de mais um mês. Porque lembra, fechei o grupo, estabeleci as minhas ações, eu não vou mudar mais esse grupo durante todo o mês. É esse mesmo grupo que eu vou fazer a gestão intensiva de acompanhamento, firmando compromisso e fazendo toda a recorrência lá do método que vocês aprenderam. E aí, quando vocês começarem a fazer isso de maneira recorrente, vocês vão perceber que aquela famosa frase que a gente utiliza, eu tô apagando um incêndio atrás do outro, nossa, eu vivo trabalhando no piloto automático, eu não tenho tempo para nada, mal consigo almoçar, vocês vão começar a perceber que vai sobrar um tempo e que cada vez menos vocês vão trabalhar com foco no administrativo, porque vocês estruturaram a gestão de vocês na largada do mês e vocês vão direcionar cada vez mais tempo para aquilo que realmente é o core de um líder de equipe, né? É fazer a gestão das pessoas. Consequentemente, os resultados virão. Nice, mas eu tenho 10 KPIs que eu preciso garantir. O que vocês têm que entender com os gestores imediatos de vocês especialmente, porque eles conhecem a regra do negócio que está atrelado a um contrato de prestação de serviços, por exemplo, e eles sabem quais são os pratos que a gente, não pode deixar cair. Alguns serão inevitáveis e a gente não pode sofrer por isso. Então, quando vocês entenderem dos 10 KPIs, quais são aqueles 3
primários, aqueles que a gente não pode deixar cair de jeito nenhum ao longo do mês. E eu estabeleço os agrupamentos e eu entendo quais são os meus liderados que estão ofendendo esses KPIs. E aí eu vou trabalhar de um formato muito mais próximo desses. Vocês vão percebendo que os outros KPIs, eles começam a ser entregues por tabela, naturalmente. Então, quando vocês trabalham os KPIs primários, eu chamo de primários porque são aqueles mais essenciais, você não vai precisar ter aquela tortura que a grande maioria do líder tem de falar assim, eu tenho que bater meta de 10 indicadores, nossa, cada hora eu sou cobrado por um indicador diferente. Isso não deve mudar, mas a partir do momento que você estabelece quais são esses KPIs, tá tudo bem você ser cobrado, você vai continuar fazendo o acompanhamento, mas você já combinou o jogo com o seu time de que aqueles 3 primários, vocês vão entregar com mega excelência, vocês vão reverter o jogo deles, e aí vocês vão percebendo que os outros vão começando a entrar na linha, né? Então, todos os KPIs começam a se alinhar efetivamente. Então, a gestão de equipe, ela não precisa ser complexa, ela não precisa ser complicada. Basta que você tenha a estratégia certa de saber qual é o grupo que eu vou trabalhar o quê. E tudo precisa partir lá do nosso PCO. Por quê? Porque lá vocês vão saber quais são os maiores motivos de atendimento. Então, vamos supor que nós temos 80% dos atendimentos que são direcionados para 3 tipos de processos. Esses são os que mais caem. Para que eu vou olhar o processo que está lá no meu, top 15 motivos? Não, eu vou trabalhar os meus 80-20. E aí, a partir desses 80-20, eu vou entender quais são os meus especialistas que mais atenderam esses 80-20 processos. Então, entendam que assim, às vezes fala assim, a gente tem uma operação, nossa, tem 50 processos. Não sofre pelos 50 processos, porque se vocês trabalharem de maneira muito bacana, os 80-20, né, o famoso 80% lá de impacto que vocês têm, vocês terão meses muito tranquilos. Eventualmente vai surgir uma situação ou outra daqueles 20% que a gente não vai dar o foco. E se o jogo tá combinado, tá tudo certo. Então, direcione esforços para 80% do que vocês recebem de atendimento. Aí pode acontecer de falar assim, nossa, mas eu olhei aqui pelo funil e eu vi que operação atende 80% desses 3 processos. Só que na minha equipe, eu não tenho impacto nesses 3 processos. O meu maior impacto está no processo número 5. Estou chutando aqui. O que eu vou fazer? Ações preventivas para que você continue na linha desses 3 processos e intensifique a gestão nesse que na sua equipe, no seu time, é ofensor. O processo que lá é ofensor. Não significa que, então a minha equipe não é ofensora, então tá tudo certo. Não, sempre a gente vai ter oportunidades. Mas entendam que a operação tem o peso maior. Então, é o que vai gerar o maior impacto para o negócio. Por mais que o meu time esteja bem nesses 80-20, eu preciso garantir uma atuação preventiva para que eu não tenha ninguém compondo o impacto nesses processos que já está sendo mauzão lá para a operação. Mas eu vou aprofundar a minha análise, aplicando todo o elo naquilo que eu sei que realmente está sendo impactante ali para o meu time, tá? Então, muito do que eu trago é óbvio, muito do que eu trago já é o que vocês fazem no dia a dia, só que normalmente qual é o impacto? A gente faz de maneira desordenada, a gente quer tratar tudo, a gente quer resolver tudo e a gente chega no final do mês estafado achando que, eu tô com a sensação de que eu fiz e não fiz nada. Isso vai gerando uma mega de uma frustração, é muito complicado. Então, e aí quando eu estabeleço os meus indicadores que estão sendo ofensores para o meu time, aí eu vou olhar histórico. Eu vou entender individualmente, durante as minhas análises, já agrupei aqui as pessoas e agora eu quero entender a história delas. Para durante os meus feedbacks eu dizer, Gi, no mês você está sendo, o processo que você está tendo maior dificuldade pelos resultados é o ABC. Mas historicamente já eram ofensores. Então a gente precisa fazer um trabalho aqui para corrigir definitivamente essa rota.
ou não. Olha, Gi, eu fiz aqui a estratificação, você está no plano de ação por conta dos motivos XPTO, mas historicamente você não tinha impactos aqui na qualidade, no absenteísmo, seja lá o que for. E aí eu trato pontualmente para que ela não vire uma recorrência. Então, cada caso é um caso, mas o ponto de partida é: olhei o todo, entendi no todo do meu negócio, o que está impactando, eu desço para o meu grupo de especialistas que estão refletindo naquele impacto e a partir desse filtro do mês vigente, eu vou olhar a história para eu dar um feedback realmente estruturado, com todo esse contexto. E aí me digam se este processo facilita o dia a dia de vocês, se realmente vocês estão colocando isso em prática ou ainda estão com alguma dificuldade. Eu queria muito assim, abrir para perguntas e respostas nesse momento sobre o PCO, sobre o formato, algo que a gente já tenha falado e que, putz, isso ainda tá meio nebuloso para mim. E, gente, tá tudo bem porque é o nosso momento aqui. Queria muito ouvir um pouco vocês. Na verdade, o PCO, ele vem só para somar e vem aprimorar com suas orientações a cada sexta. A gente costumava muito focar num todo e a gente deixava de trabalhar com eficiência no resultado. De repente, a gente focava muito naquele que não quer nada, por exemplo, e tinha um desgaste ao invés de promover, ao invés de valorizar aquele que estava levantando o resultado da equipe. Vamos dizer que, por exemplo, 80% da minha equipe consegue estar lá em destaque, né? Vamos dizer ali no Q1, e de repente 20% da minha equipe lá embaixo, eu gastando energia total com aquele 20%. Não é que eu vou ter que abandonar, né? Essa galera que está lá, lá embaixo, lá, trazendo o resultado para baixo, né? Não é que eu vou abandonar. Porque seria muito fácil a gente ser o supervisor, ser o líder só daqueles que estão lá em cima. Então, acho que nem precisaria da gente, né? Sim. Mas a gente focar, a gente fazer esse trabalho, eu acho que isso tocou bastante. Acho que não só para mim, mas para todos aqui, que a gente não pode esquecer de reconhecer, não pode esquecer de valorizar cada vez mais aqueles que estão alavancando o nosso resultado como um todo, que a gente não fala só do resultado, mas eu acho que do clima também da Sim. nossa sala, né? Daquele clima favorável para que todo mundo se sinta bem. E a gente falando dessa coisa, que troca de supervisor, mas a galera continua engajada, continua, com aquela interação de sempre, porque a gente tem um trabalho muito parecido. Então eu acho que é isso que você quer trazer para a gente, de padronizar para que, por exemplo, nesse mundo que é muito dinâmico, hajam as mudanças, mas que a gente permaneça com o mesmo estilo de trabalho e que os experts, né, nossos especialistas, não sintam essa mudança, né? Porque às vezes acontece, mudou o supervisor, agora eu vou, assim, queimar colchão, né? Como a gente diz popularmente, eu vou queimar colchão agora, eu vou faltar, vou chegar atrasado, e graças a Deus a gente teve uma troca lá na minha equipe, como exemplo, e isso não ocorreu. Né, eu acho que o recado é mais ou menos por aí, né? Sensacional. E por que muitas vezes vocês notam muito do que eu falo já aderente ao que vocês praticam? Porque, gente, eu também praticava. Assim, gente, eu fiz diversos treinamentos, esses que as empresas oferecem, né? De Six Sigma, de metodologias, de planos de ação, tudo isso que vocês fazem de treinamento, eu também fiz ao longo da minha jornada. Só que aí o que me incomodava? Quando eu chegava no meu campo de batalha, eu falava, é muito complexo, não dá pra ser assim, o tempo vai demorar demais, eu já perdi o dia, já perdi uma semana, e que tudo aquilo é bonito, mas, gente, sendo bem sincera, é pra inglês ver. No nosso campo de batalha não é assim que funciona, porque cada ser humano é diferente. Então, o que eu fui fazendo? Pegando o melhor de cada uma daquelas metodologias e colocando em prática, testando com os meus times. Aquilo que realmente dava certo. E por isso, os 7 passos. Então, esses 7 passos são metodologias que já existem e que eu adaptei para o nosso campo de batalha. Então, quando você fala de 5W2Hs, o plano de ação ele é criado em cima do 5W2H, só que adaptado para a nossa realidade, né? Quando a gente fala de PDCA, os 7 passos é um ciclo de PDCA, só que sem aquelas partes técnicas que a gente não tem tempo para ficar mensurando. Como é que eu traduzo aquilo para uma realidade de liderança dinâmica como a nossa, mas que eu sei que vai tracionar resultados na velocidade que a gente precisa. Então, se vocês seguirem os 7 passos, tenham essa tranquilidade. Vocês estarão seguindo o que as empresas de vocês
esperam de vocês de uma forma muito mais prática, tá? Então, eu não tenho nenhuma pretensão de falar assim, nossa, a Nais criou algo do zero. Não, eu peguei o que já existe, adequei para o nosso campo de batalha e criei algo exclusivo para a liderança de equipe, porque entendo bem qual é essa realidade. Ao longo da minha trajetória, né, como supervisor, eu percebi isso de fato, né, querendo ou não, a gente tem um viés para ir para o que está lá mais embaixo, o resultado, e desprender uma energia que às vezes não seria tão essencial a gente fazer ali. E aí eu comecei a perceber algumas coisas, até mesmo da equipe. A equipe anunciava para mim, eles falavam, né, os Q1s, eles falavam para mim, queriam saber onde eles estavam no contexto geral. Então eu passei não só a individualizar os resultados, mas comparar a nível de equipe e comparar a nível de resultado global, geral, né, da operação, digamos assim, para eles saberem o nível da importância deles. E eles, automaticamente, eles passavam a todo dia se desafiar. Eu vejo pessoas que chegam para mim e falam, ei, Samuel, como é que está a minha produtividade hoje? No outro dia, minha produtividade aumentou, olha aí, olha como é que está o TMA, porque às vezes ele não tem um controle na mesma hora, a gente consegue ver. Enfim, é isso que acontece muito. E eu fico assim, poxa, eu tenho que sim ir lá e todos os dias valorizar esses que estão lá carregando o resultado para cima, né, mostrar a importância deles e para que eles entendam de fato onde ele está no contexto, né, da operação, a nível da operação. Não esquecendo, obviamente, daqueles que a gente precisa desenvolver, gerar um pouco mais de atenção nas oportunidades, porque é um todo, né? Como você falou, é um funil. Então tudo vai caminhar para o resultado final, né? Então acho que é o geral de todas as ações, mas não esquecendo, obviamente, de valorizar e de desafiar também aqueles que já estão ali no nível mais, digamos, elevado, né? E fazer com que as coisas fiquem de fato coesas, os resultados fiquem consistentes. O que mais contribuiu, assim, né? Como é que você se sente hoje trabalhando de uma forma mais organizada, fazendo o que você já fazia, só que de uma forma mais organizada? No caso, facilita na questão da rapidez, né? Que a gente pode passar para eles das informações, se tratando do PCO, né, mais diretamente. Por ser organizado, né, isso vai se influenciar mais ainda positivamente, porque não basta só ter as informações, a gente tem que saber manuseá-las, né? A gente não precisa, se a gente tiver só as informações lá, mas se a gente não for lá a fundo e ver como que a gente pode organizar aquilo, preparar de modo que fique entendível para ele e para mim também bastante, né? E eu consiga passar aquilo que eu quero passar para ele e a gente conseguir entrar na mesma conexão. Uhum. Então, essa organização e ter esses resultados assim é de fato uma mão na roda, né? Como a gente fala, né? Para quem é gestor, então isso é excelente. Show de bola. Muito bom. Obrigada, Samuel. Bem-vinda. Eu sou suspeito em falar aí desse método que eu comprei ali, como todo mundo aqui lá na minha equipe. E aí todo mundo já falou do pessoal, eu queria trazer um pouquinho de como foi a experiência prática mesmo ali comigo e meu time nos resultados. Show. Eu peguei a qualidade ali, como eu trouxe para você naqueles encontros, eu digo, eu vou usar isso aqui como base, óbvio que a gente vai aplicar em todos os outros resultados, né, em todos os outros KPIs, mas eu vou usar o de qualidade aqui como base para a gente ver como é que vai se comportar literalmente a equipe nesse mês. E aí eu fiquei muito feliz quando este mês eu tive abaixo de 90 apenas 2 notas. Uau. Então, quando eu olhei pro cara e usei aquele discurso que a gente tá falando muito, né? Nas reuniões, a gente sempre tá dizendo, a Nice lembra que a Nice falou que a gente tem que olhar sempre a capacidade máxima do cara. Que da hora. A gente tem usado muito, toda vez que fala de resultado, a gente fala disso. Então, quando eu olhei para esse cara e mostrei essa capacidade máxima, ele pode até não alcançar aquele 100% que eu projetei, porque nós somos seres humanos. Sim. Né? Ainda bem que a gente não trabalha com máquina direto, mas ele pode até não alcançar, mas eu tenho certeza que ele vai chegar o mais perto possível, entendeu? E isso refletiu muito, muito, muito mesmo na forma que eu consigo enxergar agora no resultado da equipe, porque eles se cobram pela capacidade máxima deles, sabe? Eles olham para o resultado que eles já tinham anteriormente e estão mirando aquele resultado. Uau. Então, para mim, está sendo muito positivo nesse sentido. Que da hora. E aí a gente sai daquilo que era o normal, os normais, né, que eu sempre quebro esses padrões.
aquele normal da gente comparar. Olha, se a gente tem pessoas na equipe que faz, você também é capaz, você também pode. É um discurso vazio, que o cara vai olhar aquilo tão distante da realidade dele, que ele vai falar, tá bom, eu vou lá tentar, super. E aí o cara já chega, tipo, não faz, porque ele próprio não acredita. Agora, quando você firma compromissos de um cara que tá entregando 90 e você desafia essa pessoa para chegar nos 92, e você pega lá um cara que tá entregando 40 e você gera um compromisso dele quebrar o próprio recorde dele, vamos supor que ele se estabeleceu ali que ele vai chegar nos 60, longe ainda da meta, mas cara, é uma evolução de 20 pontos. Se ele bater os 60 e se o cara lá de cima bateu 92, os dois bateram 100% dos compromissos. Então, no meu discurso, gente, nós temos aqui 8 pessoas que bateram 100% do que eles se comprometeram. Eu não preciso falar numa reunião coletiva que um entregou 60 e o 8 92, mas os dois bateram 100%. Isso gera valorização. E aí, no pontual, eu vou falar, falei lá na nossa reunião de equipe, você bateu 100%, mas, você sabe que a meta é tanto, eu não posso deixar ele perder a linha do que ele precisa chegar, mas eu não posso deixar de reconhecer que 20 pontos de evolução, mesmo ele estando distante ainda, precisa ser aplaudido da mesma forma. Então, é sobre isso, né? É sobre valorização de pessoas. Então, quando a gente pega lá a média dos últimos 3 meses e agora em junho a gente vai ter mais um corte. Então, a gente tá falando de janeiro, fevereiro, março, aí depois abril, maio e junho. Então, a gente vai pegar o histórico dos últimos 3 meses, fazer a média de qualidade e aí eu defino qual é o grupo que vai entrar no acompanhamento de performance. E aí, depois que ele entra, nós teremos mais um trimestre para recuperar e efetivamente ajudar essa pessoa a ser incluída de novo no time de alta performance que a gente quer manter na operação. Então, nós temos uma missão incrível, uma oportunidade incrível de, como líderes, fazer a diferença na vida desse grupo que entra. Não é um grupo que entra porque ele está marcado como alguém que, prejudica o nosso resultado. Não, ele entra como um grupo que tem a oportunidade de nós mostrarmos o valor que ele tem como profissional. Porque é muito melhor a gente ter pessoas recuperadas que já conhecem o ritmo do nosso negócio do que falar, esses daqui pode tirar porque os caras não querem, etc. E vai acontecer eventualmente, mas que sejam o mínimo de pessoas, do que a gente, de repente, pega uma pessoa nova, vem do mercado, capacita, treina, o cara entra, até pegar o DNA. Olha o desgaste que é. Então, é muito mais estratégico, inteligente, simples para todos nós, direcionar todo o nosso esforço para o grupo, porque é uma nova oportunidade da gente olhar para essas pessoas diferente do olhar que a gente olhava até então. Eu tenho certeza que com tudo que vocês aprenderam até este momento, quando tiver um novo corte, vocês vão olhar essas pessoas agrupadas de uma forma diferente. Vocês vão olhar como, eu tenho 3 meses para gerar o recomeço que essa pessoa merece ter. E aí a gente fazer todo o trabalho de metodologia, de passo a passo, de feedbacks estruturados, de mostrar o melhor que essa pessoa pode ter para a gente recuperar o máximo que a gente puder. É isso, é a gente pegar a média dos últimos 3 meses, estabelece lá se ele está abaixo, se ele estiver abaixo, ele entra para o grupo e nós teremos 3 meses para desenvolver essas pessoas. Então entendam como um grupo de novinhos, porque a gente vai dar uma nova vida, a gente vai gerar uma nova roupagem, a gente vai dar um novo ritmo, uma nova forma de acompanhamento para eles. Então recebam como vocês receberiam um grupo de novinhos e trabalhem essas pessoas olhando o histórico, a história que eles contaram até ali, estabeleçam os compromissos, porque antes, se vocês recuperassem dentro de 1 mês, essas pessoas voltavam para a vida normal como ela é. E se não, eu não sei exatamente o que era feito, se essas pessoas continuavam com vocês, enfim. Aí, quando eu cheguei lá em janeiro, e gente, o meu olhar sempre vai ser para alta performance. Eu sempre vou olhar as oportunidades que a gente tem para alta performance, com o cuidado extremo que a gente tem que ter com as pessoas, porque resultado vem através delas. E aí eu comecei a fazer alguns questionamentos que juntos nós entendemos que poderíamos melhorar. Então, em 1 mês... Poxa, a pessoa que entregou em 1 mês uma boa nota de qualidade, dado que ela teve um histórico de baixa qualidade, eu posso considerar que essa pessoa foi recuperada? Então foram algumas perguntas que eu fui fazendo para que juntos a gente pensasse no melhor formato. E aí hoje a gente tem esse trimestre, porque se a pessoa evoluir
durante todo um trimestre, eu posso dizer que ela foi recuperada, porque, são 3 meses sustentáveis. E aí, se eu tiro essa pessoa do grupo de recuperação de performance, a probabilidade dela oscilar é muito menor do que em um mês. Né? Putz, um mês pode ter sido, sei lá, sorte, enfim, pode ter sido mérito, claro, mas não é sustentável. Em um mês eu dizer que a pessoa está recuperada. 3 meses, opa, eu já começo a falar grosso, é diferente. E ele se sente mais confiante para no momento que eu falar assim, cara, você tá saindo do grupo de recuperação de performance para nunca mais voltar, porque agora você aprendeu o caminho. Esse cara vai sair parecendo um pombo ali, sabe? Falando, nossa, eu entendi agora qual é a regra do jogo. Então, olhem o grupo de recuperação de performance com o olhar certo, olhar de águia. Vocês estão aqui como a águia, observando a história deles e dando o ritmo que a gente precisa para que eles saiam e não voltem mais. Pode acontecer? Claro que pode acontecer, mas a partir do segundo semestre, é muito importante vocês terem esse entendimento. Imagino que os coordenadores já levaram para vocês, porque falamos sobre isso no staff desde o início agora do segundo tri. Gente, a cada 3 meses nós vamos fazer cortes de verdade. Então, se vocês tiverem pessoas que entraram no grupo de recuperação de performance, essas pessoas não evoluírem ou forem reincidentes, nós estamos falando de um grupo de especialistas que já vieram de uma história abaixo do que a gente precisa, de impacto na qualidade, na experiência desse cliente, porque para ele entrar, o corte dos últimos 3 meses não foi tão favorável assim. Ele entrou, nós teremos mais 3 meses. A gente está falando, na real, de 6 meses de uma performance que não é boa e que daí a gente não vai manter essas pessoas dentro do nosso modelo de negócio. Então, olha aqui, se a gente já tinha um cuidado, agora a gente vai ter que redobrar esse cuidado com essas pessoas, porque a nossa missão é tirá-los e não pela performance, porque a gente está aqui com uma missão de transformar vidas, de fazer com que eles entendam a importância que eles têm, né? Acima de tudo isso, o resultado vem por tabela, tá? Todos estão alinhados com essa premissa, gente? Vocês estão tranquilos de que nós vamos fazer juntos um trabalho incrível de recuperação de vidas? Não é de performance, a performance vai vir por tabela. Vocês entendem isso? Fale um pouquinho disso, e para vocês é claro o entendimento, o foco, o olhar que a gente tem que ter. Falem aí um pouquinho para a gente encerrar aqui com as falas de vocês. O que a gente vem tendo nas nossas reuniões, né, mais com você, é reforçando que realmente nós trabalhamos com pessoas. E quando a pessoa está bem, ela automaticamente vai entregar o indicador dela. E é isso que nós temos feito. Nós estamos dando continuidade ao trabalho e levando em consideração todos os seus apontamentos, todas as suas orientações. Quando você falou em certa reunião, disse que, e hoje falou novamente, que às vezes a pessoa não tem interesse em ascensão dentro da empresa, mas só está lá para pagar a faculdade. Então a gente deixa claro para ele, Flaninho, vamos dar o nosso melhor aqui, porque você pode usar isso daqui como trampolim. Pode usar o atendimento ao cliente, ao trampolim, para chegar lá onde você quer. Nós podemos usar isso para motivar o cara. E quando nós mostramos os indicadores dele, dos últimos meses, e nós fazemos ele entender que também aquela nota, aquele NCG que ele recebeu, aquele apontamento de erro feio, não define quem ele é, não define o trabalho que ele já desenvolveu e que ele entrega diariamente, nós temos uma pessoa comprometida e que entende que nós queremos mais dele. Não mais apenas por indicadores, mas como pessoa. E quando nós nos colocamos à disposição e entendemos isso juntamente com ele, a parceria que nós criamos assim é sem medida. É muito porque grande. O que ele precisar, ele sabe que pode contar com a gente e vice-versa. Sim. Mas é esclarecendo, é definindo metas, é deixando claro para ele tudo o que está acontecendo. Porque nós sabemos que juntos somos mais fortes, né? Eu costumo dizer para a minha equipe que eu procuro ser uma supervisora parceira, mas o mínimo que eu quero deles também é parceria. Porque eu não consigo ser parceira sozinha. E mostrar isso. Ontem mesmo eu fiz um feedback, o chefe participou, e eu mostrei para ele os indicadores dele dos últimos meses, para tentar explicar para ele que realmente o que aconteceu em alguns momentos foi por questões pessoais da vida dele, que aquilo
não se aplicava, que ele não deveria se reduzir apenas àquela nota, aquilo que aconteceu, mas a todo o histórico dele, do quanto ele era bom e excelente e entregava. E é só uma questão de recomeço, que ele pode contar com a gente, independente de quem seja o gestor ele atualmente e futuramente, nós vamos estar aqui sempre disponíveis para desempenhar o melhor papel e trabalho possível. É isso. Ai, Mary, que lindo. É exatamente isso, gente. Quando a gente entende que resultado é consequência, a gente trata as pessoas de uma forma muito diferente, né? E não que vocês já não tratassem, porque pra gente se tornar líder, a gente tem que amar gente, porque senão não faz sentido, acaba sendo sofrido pra eles e pra gente também. Mas quando a gente entende a essência do que é uma liderança transformacional, nossa senhora, o céu é o limite de verdade. Muito legal, Mary. Quis hoje mesmo fazer um encontro de calibração, de conscientização, para que vocês entendam o porquê e como olhar o PCO da forma certa e trazer o verdadeiro entendimento, que não deixa de ser uma forma de inclusão, né? Porque essa pessoa, ela tá saindo de um mundo normal, entrando num grupo de recuperação para ser efetivamente incluída novamente no mundo normal. Então a gente não quer perder pessoas. Os nossos encontros daqui para frente cada vez serão mais práticos. Eu quero muito que vocês sugiram quais temas vocês querem que a gente traga, que eu convide pessoas de áreas para trazer questões de processos. A gente não tem um claro entendimento de como é que funciona a ferramenta. Gente, esse encontro é de vocês. Sugiram, tá? Então eu vou passar um forms para vocês especificamente essa semana, provavelmente essa que vai entrar, exatamente para vocês trazerem os temas que vocês mais querem ver nos encontros. Não é um encontro só para NICE, é um encontro para vocês também. Se os coordenadores entender que, tem algo muito bacana que a gente faz aqui, vamos dar essa visibilidade. Eu trago aqui os meus colegas, a gente entra no encontro, eu quero gerar esse elo efetivamente, não só através do método, né? Então, se tiver temas que vocês se sentem seguros para fazer a gestão, eu não tenho domínio, eu quero ter um entendimento melhor, tragam como sugestão e eu mobilizo internamente quem preciso for para trazer aqui para vocês, tá? E a gente fazer um encontro exclusivo explorando esse tema para que vocês se sintam muito seguros. Então, pensem nas formas mais diferentes de fazer esse encontro muito rico para todos nós e que seja realmente cada vez mais produtivo, tá bom? Dito tudo isso, eu quero desejar a todos vocês um final de semana maravilhoso. Gratidão pelo carinho de vocês, pelas palavras, por mensagens que eu recebi, me fortalecendo nesse momento que eu passei de luto e que com a graça de Deus assim se encerra o meu momento de luto amanhã, vida que segue, a vida precisa seguir, né? Ontem foi, e aí de acordo com a religião que meu tio tinha, teve a missa de 7º dia, nós fomos lá, então representamos. Então, gente, eu me sinto em paz, né, com a certeza de que, putz, Deus é muito perfeito e tudo acontece como tem que acontecer, não cabe a gente contestar, cabe a gente aceitar e fazer o nosso melhor aqui enquanto a gente tem a nossa missão para cumprir. Então, muito obrigada pelo carinho, pelas palavras, pela força, vocês não sabem o quanto vocês foram importantes para mim nesse momento. Eu espero poder retribuir à altura. Um lindo final de semana para todos vocês. Fiquem bem. Gratidão, Nice. Bom final de semana. Para todos nós. Tchau, tchau. Tchau.